Vamos à leitura do texto, 1 João capítulo 2, do verso 24 até o verso 29, diz assim o texto sagrado: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, quero suplicar o auxílio do teu Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra e ser um vaso de barro para edificar, ó Pai querido, a tua igreja. Eu suplico, ó Pai querido, a capacitação vinda do Senhor, tanto para me instruir, como também para auxiliar aos teus filhos no que eles vão ouvir, que eles possam ter o discernimento do teu Espírito, para reter no coração só o que vier da tua parte. Eu suplico, ó Pai querido, a graça do Senhor em tudo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Nós vimos na semana passada que João, ele falou acerca dos últimos tempos. Os últimos tempos no qual João estava se referindo é aquele período que iniciou-se na primeira vinda de Cristo e que terminará na sua segunda vinda. Durante este período, nós vemos que o que vai predominar seria a religião do erro, com as suas mentiras, e sendo tudo contrário ao Evangelho. Algo que vai ocorrer também durante este período é que, pouco antes do final desses últimos tempos, iria surgir o anticristo. Ele viria no poder de Satanás, fazendo sinais, prodígios de mentira, enganando a muitos. No entanto, antes do final desse último tempo, João ele fala acerca dos falsos mestres. Esses falsos mestres, que também disseminam a mentira, o engano, o erro, ele também é denominado por João como anticristos. São esses falsos mestres que por vezes estão dentro da igreja, disseminando heresias contrárias à fé cristã, conforme a Escritura Sagrada, e conforme o João também mostrou aqui no contexto, alguns deles saíram da igreja. E João então ele aborda que isto é para que ficasse claro que nem todos são de nós, mas aqueles que saíram é porque não eram cristãos, por mais que eles haviam proferido uma fé cristã, por mais que eles tivessem qualquer tipo de liderança dentro da igreja, mas o fato de eles saírem e apostatarem da fé e se levantarem agora contra o Evangelho, foi ali uma característica que na verdade eles não eram cristãos, não eram convertidos, mas estavam ali como sendo o anticristo. É assim que João o chama. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, João ele agora exorta os seus leitores para que eles permaneçam na palavra de Deus, visto ser esse o meio que João ele coloca para que eles possam ter comunhão com Deus. Vamos aqui no texto, a partir do verso 24. O verso 24 ele diz: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós.
quando João ele se refere aqui ao princípio, ele se refere ao momento em que eles se converteram, o princípio da vida cristã deles, o momento em que eles entregaram a vida a Cristo. E ele diz: portanto, o que desde o princípio ouvistes aqui se refere ao conteúdo do Evangelho. Então, quando João ele diz, portanto, o que desde o princípio ouvistes, esse portanto está ligado a tudo que ele acabou de falar no contexto anterior, acerca desses falsos mestres, no qual ele chama de anticristo, que estava ali dentro da igreja, disseminando o erro. E um dos principais erros que esse anticristo estava disseminando era dizer que Jesus Cristo não era Deus, que Deus ele não havia se encarnado em Jesus Cristo. João, então, ele começa aqui no verso 24: portanto, o que desde o princípio ouvistes, o que vocês ouviram desde do momento que vocês se converteram, acerca do conteúdo do Evangelho, portanto, toda essa verdade que vocês ouviram desde o começo, vocês devem permanecer nele. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O que João está colocando é: o que vocês ouviram pelos apóstolos, seja o ensino direto, ou seja, pelas escrituras, é algo que deve levar vocês a não serem iludidos por esses falsos profetas, por esses erros doutrinários, mas, pelo contrário, vocês devem permanecer na verdade que fora então pregada a vocês, seja então pelos apóstolos, ou seja, pelos escritos deles. Tudo que vocês ouviram desde o princípio, desde a conversão, vocês devem permanecer nessa verdade. E permanecendo nessa verdade, vocês não vão ser iludidos pela mentira dos falsos mestres, esses que ele colocou no contexto anterior. Era uma forma que João estava mostrando a eles que eles não deveriam deixar ser levados pelo modismo, pelas novidades desses falsos mestres, que, contrário às escrituras sagradas, estava ensinando doutrinas erradas. Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Hebreus capítulo 2, o verso 1 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Efésios capítulo 2, o verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A partir do momento que nós permanecemos na palavra de Deus, edificados então na doutrina dos apóstolos e dos profetas, a partir do momento que nós nos firmamos nos escritos que nos foi deixado pelos apóstolos, nas palavras de Deus, isso faz com que nós não sejamos iludidos pelos falsos mestres. Ele continuando aqui no verso 24, a parte B: sem vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Veja que João, ele dá aqui uma condicional: se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes. João aqui, ele está mostrando que a partir do momento que nós permanecermos com a palavra de Deus, permanecermos o que nos foi ensinado pelos apóstolos, isto seria a base para nós termos comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, segundo João, ele coloca aqui no verso 24, está condicionado a nós permanecermos na palavra de Deus. O que faz com que nós tenhamos comunhão com Deus não são os dons espetaculares. O que faz com que nós tenhamos comunhão com Deus não são os modismos da época. O que faz com que nós tenhamos comunhão com Deus é permanecermos na palavra de Deus. É o que ele diz aqui na parte B do verso 24: sem vós permanecer o que desde o princípio ouvistes,
que é o conteúdo do Evangelho que foi exposto pelos apóstolos, se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. É a nossa permanência nas Escrituras Sagradas que nos dá condições de nós permanecermos em comunhão com Deus. Vamos olhar essa mesma verdade de uma forma negativa. O fato de nós não permanecermos na palavra de Deus, o fato de nós não termos sede, desejo de estarmos firmados nas Escrituras Sagradas, também é uma característica que nós não estamos firmados na doutrina dos apóstolos e que também nós não estamos em comunhão com Deus. A pessoa pode ter cargos, a pessoa pode ter dons, a pessoa pode ministrar o louvor, mas se ela não permanece na palavra de Deus, isso é uma evidência que ela não está em comunhão com Deus. Parte B do verso 24: se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. O verso 25: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O que João ele está mostrando aqui para os seus leitores, no qual eles devem estar considerando, que não é somente um fato de uma divergência de opinião, não é somente um fato de ter aqui uma discussão teológica, de pensar diferente de um e de outro. O que ele está colocando aqui tem uma doutrina de importância eterna. Olha o que ele diz no verso 25: e esta é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. Não é uma simples divergência de opinião, não é uma simples divergência de convicções teológicas diferentes, não é uma simples opinião de pensamento, mas é uma doutrina que tem uma repercussão, tem uma importância de eternidade, de vida eterna. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Considerando que João, ele faz aqui uma única promessa, faz menção de uma única promessa, e considerando também que essa promessa que ele aqui faz menção está no passado, provavelmente ele está se referindo a uma promessa feita por Deus, o Deus que não pode mentir. Promessa essa que ele fez com o seu povo, quando ele entrou em aliança com ele, prometendo-lhe então a vida eterna para aqueles que ele o chamou, para aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Olha o que diz nessa mesma epístola, no capítulo 5, do verso 11 ao verso 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no Filho, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Provavelmente então era sobre isso que João estava fazendo referência, essa promessa no qual Deus ele fez com o seu povo quando entrou em aliança com ele, quando ele então os escolheu, os chamou antes da fundação do mundo, prometendo-lhe a vida eterna. O verso 26 diz: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Provavelmente João ele está fazendo referência a esses falsos mestres que haviam se introduzido dentro das igrejas e que já estavam enganando ali a cristandade. Eles já estavam sendo enganados por ele. Olha o que ele diz aqui no verso 26: essas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. Era aqueles no qual ele chama no contexto anterior de anticristo,
aqueles que estavam ali fazendo sinais, prodígios, o poder de Satanás, mas enganando ali os cristãos acerca de Jesus Cristo, sendo o próprio Deus encarnado. João, então, ele se refere acerca desses falsos mestres que estavam iludindo, atrapalhando ali o Evangelho, enganando ali os cristãos com as suas mentiras. O capítulo 3, o verso 7, ele diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, eram os falsos mestres que estavam enganando ali a eles. Também João estava advertindo ali aos cristãos para que eles permanecessem na verdade, permanecessem nos ensinos dos apóstolos, permanecessem no que desde o princípio eles haviam recebido, para que através dessa verdade eles não fossem iludidos por esses falsos mestres, que de uma forma perniciosa estavam ali enganando a eles. João então ali os exorta para que eles perseverem na palavra e não fossem iludidos quanto a esses falsos mestres dentro da igreja, ensinando algo que era contrária às escrituras sagradas. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 e o verso 10. E essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus também adverte contra esses falsos mestres, os falsos profetas: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Paulo também advertiu a igreja contra esses falsos mestres. Atos capítulo 20, verso 29: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Era sobre isso que João ele está dizendo aqui no verso 26. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, os falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, que introduziram-se no meio da igreja, fazendo sinais, fazendo prodígios, instrumento do diabo, e que estavam então enganando a cristandade com o erro teológico. Ele então adverte para que eles se acautelai-vos desses falsos mestres. O verso 27, ele diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Ao contrário desses falsos mestres, que eles não eram convertidos, portanto eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham então esta unção que poderiam iluminá-los em relação à verdade. Ele diz que a igreja, os cristãos, ele tinha essa unção que provinha de Deus. O verso 27, a parte A: e a unção que vós recebeste dele fica em vós. Conforme nós vimos na semana passada, essa unção, ou também o selo, se refere ao Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo que nos é dado quando nós nos convertemos. O Espírito Santo, ele é uma defesa que nós temos contra as heresias, contra as mentiras teológicas, contra esses falsos mestres. O Espírito Santo, então, em nós, nos ilumina, direcionando a nossa vida para a verdade contida nas Escrituras Sagradas. Essas verdades contidas na Palavra de Deus só pode ser entendida por aqueles que têm a unção, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo. Paulo, ele falando em Coríntios, no capítulo 2, ele diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, mas nós entendemos tudo, visto nós termos a mente de Cristo. Então, essa capacitação para poder
entender, compreender a verdade, ela é uma característica somente do cristão, visto que o cristão tem essa unção, e essa unção é o Espírito Santo em nós, que nos ilumina, que abre a nossa mente para nós conhecermos a verdade. Assim sendo, ao contrário desses falsos mestres que falam a mentira, que traz o erro teológico, ao contrário deles que não conhecem a verdade, nós temos a unção, nós temos o auxílio do Espírito Santo para conhecermos a Deus através da sua palavra. Efésios capítulo 1, verso 3, ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa unção, essa capacitação do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer então a Deus através da sua palavra, iluminando a nossa mente, nós vemos que isso é o cumprimento da promessa feita por Deus, no qual Ele prometeu ao seu povo que iria escrever a sua lei em nossos corações. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, do verso 33 até o verso 34. Jeremias 31, do verso 33 ao verso 34. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque eles perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus então escreve a sua lei em nossos corações. Essa é a qualidade, é a característica de quem se converte a Cristo, de quem tem o Espírito Santo, no qual é chamado aqui por João como tem a unção. O verso 27, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. A parte B do verso 27, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Para nós entendermos aqui essa parte B desse verso, nós temos que nos reportar ao verso 24, que no verso 24, João ele fala que o que nós aprendemos desde o princípio, e que nós ouvimos, que vem a ser a verdade dos apóstolos, a verdade do Evangelho, deve permanecer em nós. Ou seja, essa verdade que nos fora ensinada ali pelos apóstolos, ela é confirmada em nossos corações, em nossa mente, pelo Espírito Santo. O que João está querendo dizer aqui é que a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, a partir do momento que nós temos essa unção, a partir do momento que nós temos a capacitação do Espírito Santo iluminando a nossa mente, nós não precisamos de estar ouvindo os falsos mestres, nós não precisamos do ensino desses que estão trazendo erro teológico, esses que haviam se introduzido no meio da igreja, dizendo que Jesus Cristo não havia se encarnado, que Jesus Cristo não era Deus. O que João está mostrando é que nós já estamos firmes na verdade, nós já temos a verdade em nossos corações, e essa verdade ela é confirmada em nós pelo Espírito Santo. Assim sendo, nós não precisamos dos falsos mestres que venham então trazer algo que seja contrário às Escrituras Sagradas. De modo algum, João ele está se referindo que nós não precisamos de pastores, ou nós não estamos precisando de mestres para que venham nos ensinar. Caso assim ele estivesse falando, iria ser contrário a toda a Escritura Sagrada, visto que a Bíblia nos mostra
que Deus ele dá dom de mestre à igreja, ele dá dom de pastores, ele dá a qualificação para que a igreja ela seja ensinada pelos mestres e pelos pastores. O próprio fato de João ele estar escrevendo aqui essa epístola, sendo então mestre para os seus leitores, mostra que a igreja ela precisa de mestres. João aqui ele não está combatendo que a igreja necessita de mestres, necessita de pastores, necessita de alguém que nos ensine, os doutores dentro da igreja. Ele está combatendo aqui que nós já temos a verdade e não precisamos então do ensino dos falsos mestres. É o que ele diz aqui na parte B. E não temos necessidade de que alguém vos ensine, não temos necessidade dos falsos mestres nos ensinar coisas contrárias à verdade no qual nós já temos. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, como o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e o que ele nos ensina é verdadeiro e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 12 mostra: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que deu como presente homens em forma de dons. Foi Ele que deu para a igreja apóstolos, pastores, doutores, mestres, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento da igreja, para que através então desses mestres nós sejamos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 13, o verso 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Nós precisamos sim desses mestres, precisamos sim dos doutores. O que João ele está aqui rebatendo são os falsos mestres. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Vejamos agora o verso 28. E agora, filhinhos, permanecei nele. Esse texto ele merece que nós vejamos aqui com muito cuidado esse texto. João ele mostra que, visto que nós temos a consciência que o Espírito Santo ele habita em nós, e o Espírito Santo, no qual ele chama aqui de unção, ele nos guia em relação à verdade, ele ilumina a nossa mente para que nós venhamos permanecer na verdade e não sejamos então iludidos quanto aos falsos mestres. Isso faz com que nós não venhamos dar ouvidos a eles, que nós não venhamos nos deixar ser levados por qualquer vento de doutrina, mas que nós venhamos permanecer nele, permanecer em Cristo, permanecer na verdade. O que o Espírito Santo está falando aqui pela palavra, o que ele está ensinando aqui aos cristãos, foi que nós devemos permanecer em Cristo, e essa permanência em Cristo, ela só é possível quando nós permanecemos na palavra de Deus. É quando nós estamos compromissados com as Escrituras Sagradas, quando nós estamos realmente nos dedicando à leitura, nos dedicando em ouvir, nos dedicando em querer aprender a palavra de Deus, ao estar conscientes que é pela palavra que nós somos edificados, aí sim nós estamos permanecendo em Cristo. Veja bem, não existe algo mágico para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Você tem que se esforçar, você tem que pagar o preço, para que consiga permanecer na palavra de Deus, e como consequência permanecer em Cristo, tem que haver um esforço da sua parte. Se você não se esforçar,
se você não se dedicar, se você não debruçar, se você não gastar o seu tempo, você não vai crescer nesse conhecimento. Não existe uma questão de um dom no qual você é capacitado e todo o conhecimento ele entra no seu coração, entra na sua mente, de forma alguma. Você só vai crescer no conhecimento da palavra se você se esforçar, se você se dedicar, se você se posicionar em gastar tempo em querer aprender a palavra de Deus. Se você participar do culto de doutrina, se você participar do culto de escola bíblica dominical, se você participar de um culto onde você aprende a palavra de Deus. Mas veja bem, aqui por si só não é suficiente para você. A Bíblia nos diz que nós temos que meditar na palavra de Deus dia e noite. Você tem que ter um esforço pessoal vindo de você para que você permaneça na palavra de Deus. O Espírito Santo ele te guia em relação à verdade. Ele te faz você lembrar de todas as coisas que você aprendeu. Mas você tem que se esforçar para andar em espírito. Você tem que se esforçar para andar conforme a palavra de Deus. Ele não vai te lembrar de coisas que você não aprendeu, de coisas que você não leu, de coisas que você não guardou no seu coração. Essa permanência nele é uma exortação por parte de João para que você se esforce a voltar-se para a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5 verso 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O Espírito Santo nos guia. Mas olha o que ele diz no verso 16, Gálatas 5 verso 16: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O Espírito Santo nos guia, mas somos nós que temos que andar em espírito. Ele ilumina a nossa mente em relação à verdade, mas sou eu que tenho que me dedicar a querer conhecê-lo, a querer ler a Escritura Sagrada, a querer aprender acerca dele. Então o verso 28: agora, filhinhos, permanecei nele. Visto que você é iluminado pelo Espírito Santo, consciente que é ele que te ilumina em relação à verdade, você tem que se esforçar para aprender essa verdade. Só assim você vai permanecer nele. Continuando a parte B: para que, quando ele se manifestar. A palavra manifestar, essa manifestação de Cristo, a qual João aqui está se referindo, vem a ser a sua segunda vinda, quando ele voltar para completar a obra que ele iniciou na sua primeira vinda. Para que quando ele se manifestar, quando então Cristo voltar, quando Jesus ele vier arrebatar a sua igreja, quando ele voltar, tenhamos confiança. Essa palavra aqui, confiança, significa estar pronto para enfrentar o dia do juízo sem temor. Nós temos uma confiança que quando Jesus ele vier para julgar o seu povo, nós não seremos condenados, visto que Jesus Cristo nos justifica e toda a nossa culpa, todo o nosso pecado fora lavado com o sangue do Cordeiro, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós temos a nossa confiança, ou seja, nós não temos temor do dia do juízo. No capítulo 3, o verso 21, aqui diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. No capítulo 4, verso 17 dessa epístola também diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Hebreus capítulo 3, o verso 6: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. O verso 28: e agora, filhinhos, permanecei nele,
para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Confundido é um termo usado na Bíblia para se referir ao castigo de Deus sobre os ímpios. Então, nós temos uma confiança que nós somos salvos em Cristo Jesus, e por isso nós não seremos confundidos, nós não seremos condenados, nós não seremos julgados pelos nossos pecados, visto que eles já foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, no dia do juízo, quando Jesus ele voltar, nós não seremos confundidos. Salmo 25, verso 3, ele diz: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Salmo 31, verso 17: não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Verso 29: se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqui João ele aborda as evidências ou as características daquele que é nascido de Deus, ou daquele que se converteu a Cristo, daquele que é filho de Deus. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E ele dá então três características, três evidências dos que são nascidos de Deus. A primeira é ter a consciência que Deus é justo, se sabeis que Ele é justo. A segunda é praticar a justiça, sabeis que todo aquele que pratica a justiça. E a terceira é fazer pela fé o que é certo, de acordo com os mandamentos de Deus, ou então praticar a justiça. Dessa forma então, os leitores aqui de João poderiam discernir quem verdadeiramente são os filhos de Deus e quem não são os filhos de Deus. A partir então desse texto aqui do verso 29, aqueles que tinham um comportamento que condiziam com a palavra de Deus, aqueles que praticavam a justiça, aqueles que estavam em Cristo, aqueles que se comportavam de acordo com o ensino dos apóstolos, esses verdadeiramente eram cristãos. Eles poderiam então discernir que aqueles falsos mestres que estavam ensinando ao contrário à palavra de Deus, por mais que professassem serem cristãos, eles não eram cristãos. O que nós devemos pensar aqui é o seguinte: no final aqui ele diz, é nascido dele. Em certo sentido, todas as pessoas, elas são filhas de Deus por uma questão de criação. Toda a humanidade foram criadas por Deus, toda a humanidade é filha de Deus. Porém, no sentido bíblico, no sentido que a palavra de Deus então nos mostra, somente são filhos de Deus aqueles que se converteram a Cristo, aqueles que reconheceram o seu pecado e que reconheceram que em Jesus Cristo eles foram perdoados e a sua justiça foi concedida a ele através da morte de Jesus Cristo, que morreu por nós, um justo pelos injustos. Esses que foram então que entregaram a sua vida a Cristo, depositaram a sua fé em Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia, esses verdadeiramente são filhos de Deus. João capítulo 1 verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se foi dado o poder de ser filho de Deus, é porque não era filho de Deus, éramos criaturas de Deus, mas aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 19 diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. São esses que professam a Cristo e vivem segundo Cristo. Não basta proferir o nome de Jesus Cristo, mas deve se apartar da iniquidade. Esses, de acordo com as Escrituras Sagradas, esses verdadeiramente são os filhos de Deus. Resumindo, o que nós podemos entender acerca deste texto? Em resumo,
podemos afirmar que a segurança do cristão contra o erro doutrinário é a persuasão interior do Espírito Santo, falando por meio da palavra de Deus aquilo que eles ouviram desde o princípio. Essas duas coisas, a unção e a doutrina, são recebidas pelo crente quando ele se converte a Cristo, pela ação graciosa de Deus, e nele permanecerão até o fim. Desta forma, o crente aguarda em confiança a manifestação futura do Senhor Jesus. Nesta ocasião, os ímpios envergonhados serão afastados de Cristo para sempre, mas os nascidos de Deus, que praticam a justiça, permanecerão com o Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, queremos ser gratos pelo que o Senhor, ó Pai, nos dá da Tua palavra, para que através dela possamos conhecer, ó Pai, que do Senhor. Mas auxilia-nos, que esse conhecimento não seja somente um conhecimento intelectual, mas um conhecimento que nos leve à mudança de comportamento, a confiarmos em Ti, a dedicarmos, ó Pai, a nossa vida ao Senhor. Dá-nos, ó Pai, que nos sede da Tua palavra, e dá-nos a dependência do Teu Espírito Santo, para permanecermos, ó Pai querido, na Tua palavra. Pai, obrigado por o Senhor nos dar essa oportunidade de cultuar a Ti em espírito e verdade, e aprender do Senhor. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém.